Ontem à noite eu estava junto com os pais ali e os jovens, e foi dada a oportunidade para os jovens falar algumas coisas para os pais. Interessante que quando você fala uma característica para o pai, da qual você se agrada, ele dificilmente vai aceitar isso no coração, porque ele sempre vai achar que ele ainda está em dívida. Ele tinha que ter feito um pouquinho mais. Ele podia ter exercitado um pouco mais. E é interessante que a figura de pai hoje, ela é uma figura bastante denegrida na nossa sociedade. E basta olhar para os nossos sentimentos e as nossas machucaduras, elas estão muito ligadas ao nosso pai. E as nossas limitações muitas vezes também estão ligadas a limitações emocionais, até financeiras, a um relacionamento que faltou alguma coisa. E eu gostaria de ministrar hoje um pouquinho sobre o que é um homem de verdade. Hoje, se você pedir para fazer uma definição e dizer para você o que é um homem de verdade, puxa, a gente fica pensando daí em atributos de macho, né? Musculoso, forte, rico, um UFC, ou sei lá o quê. Algumas características assim, mas um pai? Como é que é, cara? O que é um pai de verdade? E ao olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar um texto que é bastante interessante, quando Paulo diz assim, que ele se coloca diante do Pai, de joelhos, e daí ele fala desse Pai celeste, ele diz, de quem toda a família, tanto no céu como na terra, toma o nome. Tomar o nome é tomar a identidade, receber uma identidade. E toda a família aqui tem essa marca da identidade de Deus na sua vida. Então a gente precisa ir para o original, para onde tudo começou, para o momento, como ver o pensamento de Deus em relação a um homem, em relação a um pai. E quando você olha nas Escrituras, no sexto dia, depois de criar os animais, Deus criou o homem. E depois ele criou a mulher. O homem ele criou como? Do pó da terra. Ele formou ele, trabalhou ele do pó da terra. E inspirou nele o seu espírito. Da onde ele tirou a mulher? Do homem, do corpo do homem que ele já havia formado. Depois o homem para dormir. E aí ele fez um clone. Só que não faz um clone que nem o ser humano faz, né? Igualzinho. Ele faz um clone que se torna uma completude. Ele gera a mulher como aquela que o completa, como aquele a quem ele completa, como um só. Só que agora em dois. É interessante que quando Deus cria primeiro o homem, ele fala alguma coisa. Ele fala da prioridade do homem. O homem, ele foi feito da terra e foi projetado por Deus para ser o fundamento da família. Nós normalmente dizemos a família é o fundamento da sociedade. E quem é o fundamento da família? É o homem. Assim como está o pai, assim está a família. Assim como está o pai, assim está a sociedade, a família. A família e em si a sociedade. Então, eu quero que as crianças agora falem para os seus pais justamente isso. Papai, você é o fundamento da nossa família. Se puder, olha, falando isso nos olhos, olhando nos olhos, diga isso mesmo. Ou esposa, diga isso para o seu marido. Ou feche seus olhos e agradeça a Deus pelo seu pai. Ou se você tem uma mãe que é um pai, é uma mãe para você, fale isso para sua mãe que é como seu pai na sua vida.
Então o homem ele recebeu uma responsabilidade muito grande. Os fundamentos de uma casa, o fundamento dessa casa não aparece. Mas quando tem rachadura na parede, você sabe que tem problema no fundamento. E quando nós percebemos uma família que não está saudável, pelo que nós precisamos orar? A quem nós precisamos abençoar? Ao pai. Abençoar o pai. Para que ele seja forte, firme, sustente a casa que ele precisa sustentar. Amém, queridos? Homens, digam comigo assim: eu assumo o fundamento da minha casa. Pois em meu Deus, eu sou forte. Amém? Quem que é o seu fundamento, homem? O Senhor Jesus. É Ele que é a rocha na qual você está encravado. É isso não? Glória a Deus. Então essa é a prioridade que Deus estabeleceu sobre o homem, colocando ele como primeiro na criação. O interessante é que para o homem funcionar bem, ele precisa estar no ambiente. Um peixe precisa que ambiente para funcionar bem? A água. Nós precisamos de um ambiente também onde é que tenha oxigênio, né? Para que a gente possa se mobilizar, se mover. Um homem, para que ele possa funcionar corretamente e bem ajustado, ele precisa de que ambiente? O ambiente no qual ele foi criado. Ele foi revestido, quando veio o sopro de Deus sobre a vida dele, ele foi revestido com a glória de Deus. Ele foi revestido com a presença de Deus. E nessa presença o homem era completo. Quando o homem decide desobedecer a Deus e sai dessa presença, o que ele se torna? Um animal. Ele é violento, ele bate, ele xinga, porque ele perdeu o seu referencial, ele perdeu o seu ambiente. Ele precisa voltar para o seu ambiente, viver no ambiente da presença de Deus. Então, homens, nós funcionamos bem e o motorzinho vai redondinho quando estamos na presença de Deus. No momento que nós nos afastamos dela, o que acontece? A biela começa a bater, o nervosismo começa a bater, e a preocupação bate, e a gente fica ansioso, perdido na nossa caminhada. O homem, ele precisa, para viver saudável, de uma forma saudável, nesse ambiente que, quando Deus coloca o jardim do Éden como o ambiente da presença dele, e o homem funciona nessa presença. Então, filhos, me ajudem aí a fazer uma frase para dizer para os seus pais, dizendo assim: papai, viva na presença de Deus. Isto, olhe no olho dele, cada um dos filhos, 1, 2, 3. Papai, viva na presença. Diga para ele assim: papai, nunca saia da presença. Glória a Deus. Amém, queridos? Aí o homem, essa a prioridade do homem e o ambiente em que o homem foi criado, trouxe para ele alguns propósitos. E você vai encontrar 6 deles. Eu não vou me estender muito, mas eu vou trabalhar um pouquinho em cada um deles. O propósito é a razão de existir. A nossa mão, ela tem um propósito específico de pegar, de acariciar, de trabalhar. A mão, ela tem vários propósitos que nos foram dados. O olho foram dados vários propósitos, principalmente de enxergar, trazer discernimento, ver além do natural. A visão, ela tem algo muito especial. E esse é o primeiro atributo de um homem. O primeiro propósito de um homem é ver, é ser um visionário. E pela visão que ele tem, da visão que Deus dá para ele, porque ele está nessa presença de Deus, essa visão que ele tem, ele conduz, ele lidera a sua família. Ele tem uma visão. Às vezes a gente brinca assim, né? As meninas, quando elas querem casar, elas precisam perguntar para o rapaz que está se chegando: qual é que é a visão que Deus deu para a tua vida? Porque você vai estar andando nessa visão, junto com ele, né? Então precisa entender a visão. Qual é que é a visão que você tem? O que Deus colocou no seu coração?
Porque essa visão eu quero trabalhar junto. Se não é visão, se não está nesse acordo, não vai dar certo. Eu perguntei para a Silvia se quer casar com um pastor. Ela teve que decidir na hora do pedido que eu fiz a ela. Compartilhei um pouquinho da visão que eu tinha discernimento na hora. Então, Deus deu para o homem, quando ele coloca ali no jardim do Éden, ele dá para ele uma orientação do que ele tem de fazer, que ele não tem de fazer, dá a ele atribuições, dá a ele uma visão. Execute essa visão. E o homem, ele foi lá e executou essa visão. A primeira que ele recebeu é dar nomes aos animais. Quer dizer, aos homens foi confiado os propósitos de Deus sobre a face da terra. E o homem deve ser responsável por tudo que está debaixo da sua jurisdição, do seu cuidado. Isso quer dizer, se alguma coisa, o ambiente na sua casa não está em ordem, está sobre o homem a responsabilidade de buscar a Deus e entender o que acontece na sua casa. Quando aconteceu a queda, quer dizer, o homem se afastou de Deus, Deus perguntou para quem? Onde você está? Deus perguntou para o homem. Eu te dei uma orientação, eu te dei uma visão, e aonde você está com a tua visão? Você é homem e é o cabeça da família. E não foi um ser humano que estabeleceu isso. É propósito de Deus. E precisamos aprender a liderar dentro dos princípios que Deus coloca sobre as nossas vidas. E Deus trabalha por visão, Deus dá imagens, Deus dá clareza. E quero isso da minha família. E você, homem, pai, o seu pai, o seu cônjuge, ele tem uma visão clara da parte de Deus. Então, filhos, digam assim para os seus pais. Como é que vão dizer? Papai, você tem um olho? Diga assim para o seu pai. Papai, você tem um olho para ver. Para ver as coisas de Deus. Diga lá. Papai, você tem um olho para ver as coisas de Deus. Precisa se enxergar. Um dos grandes pedidos de Bartimeu, o cego, Jesus foi e perguntou para ele, o que você quer que faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Ele não pediu uma esmola, ele não pediu tantas coisas que ele podia pedir, ele pediu para ver. E pais, homens, essa é a nossa principal oração. Deus me dá a visão do Senhor para com a minha família. Amém, homens? Então digam assim comigo, somos visionários. Somos líderes visionários. Muito bem, a primeira atribuição. A segunda atribuição, que é interessante, ela está implícita numa orientação que Deus dá. Deus dá uma orientação, Ele diz, você pode comer de todas as árvores, tudo que eu coloquei aí, você pode comer só de uma árvore, você não come. Ele falou isso com quem? Falou com o homem. E o homem precisava passar isso adiante para quem? Para sua esposa, para sua família. Então ele é o primeiro a ouvir a Deus, e Deus, quando ele vai falar, normalmente assim, a linha mestra, Deus quando vai trabalhar numa família, ele vai falar primeiro com o homem, com o líder. Se tem uma organização, ele vai falar com o líder. Porque Deus respeita o fluxo de autoridade, porque ele colocou isso assim. E em primeiro lugar, no projeto de Deus, é que Deus vem e vai falar com o homem sobre a casa. E o homem precisa transmitir isso para a sua casa. E quando ele transmite, ele se torna um professor. Então, filhinhos, digam assim para os seus papais. Papai, você é o meu professor. Você me ensina os caminhos de Deus. Mesmo quando você não fala. Amém? Amém, homens? Então diga assim comigo, eu sou o professor da minha casa. Eu ensino os caminhos de Deus na minha casa. Na sequência, quando Deus começou a falar e dando algumas orientações para com o homem, ele disse assim, ele colocou o homem no jardim e disse para ele duas coisas. Você cultiva esse jardim, ele vai crescer de tudo aí. Você cultiva ele
e você guarda ele, você protege ele. Deus, quando Ele diz cultivar, significa fazer alguma coisa crescer, gerar um produto nobre. Deus te dá uma ideia, você cultiva aquela ideia, faz aquela ideia crescer e fazer daquilo alguma coisa nobre. Isso quer dizer que o homem, ele precisa cultivar tudo ao seu redor, seja os seus filhos, as coisas que lhe são dadas, ele cultiva, ele cuida do seu jardim, do seu trabalho. É uma característica do homem. Ele cultivar também significa tornar alguma coisa frutífera, desenvolvê-la até a perfeição, quer dizer, até que ele chegue ao seu potencial máximo. E quando nós olhamos para os nossos filhos, isso está dentro de nós, no nosso coração, haver um filho e fazer dele que ele alcance o seu potencial máximo. Não é assim, homens? Comumente digo assim, um pai pedreiro, ele quer que o filho seja o quê? Um engenheiro. Meu pai era assim. Ele só conseguiu estudar até o 3º ano. Mas ele queria que eu alcançasse um título de doutor. Ainda vou chegar lá. Então, a atribuição do homem é desenvolver e cultivar tanto as pessoas quanto as coisas para a glória de Deus. É um propósito que Deus coloca. Então, por isso que os homens, quando eles olham para coisas e olham para pessoas, eles pensam em forma de processo. O que precisa acontecer para que aquilo se estabeleça? É o jeito assim do homem ser. Tá bem? Como é que nós vamos dizer isso para que as crianças digam isso? Papai, você é um cultivador. Como é que elas vão entender isso? Me ajude aí. Diga assim para o seu pai: papai, você é o meu jardineiro. E eu sou o seu jardim. Pois se explica em casa. Junto com isso vem a palavra provedor. Cultivar envolve tanto criatividade quanto esforço. Essas duas coisas são a natureza do verdadeiro trabalho. Então Deus deu a atribuição do trabalho. E vejam, mamães, mulheres, antes de receber a mulher, o homem recebeu o trabalho. Por isso que algumas coisas na cabeça do homem funcionam diferente em relação à família. Tá bem? A mulher recebeu a família, daí ela já vê os filhos, ela já vê de forma distinta. E ela tem um propósito, sim, distinto de ajudar o homem. Mas dentro do homem, o trabalho é muito importante, porque Deus colocou isso como primeiro, antes de ele ter família no coração dele. E então Deus lhe deu essa atribuição de trabalhar, e o trabalho foi implantado antes da queda do homem. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Podemos dizer isso? O trabalho é uma bênção? A gente fala contrário às emoções de contrário que às vezes a gente escuta ao nosso redor. Então, o trabalho, o que ele faz? Ele expõe o nosso potencial, nossa capacidade de cultivar. O trabalho expõe nossa capacidade de refletir ao próprio Deus. Deus nos dá uma ideia e Ele nos dá a criatividade para desenvolver aquilo como homens. E o trabalho mostra o que você tem dentro de você e que Deus colocou como uma semente, e você vai reproduzindo isso no seu exterior para servir pessoas. Então Deus deu o trabalho ao homem porque isso se relaciona com o seu propósito, que é de ficar na presença de Deus e aprender a governar e administrar o que Deus lhe deu para fazer. Então, o trabalho é uma maneira de governar. Você governa por intermédio do seu trabalho, da maneira como você cuida das coisas. E o trabalho lhe permite, como já disse, refletir a natureza de Deus. O trabalho também lhe permite trazer provisão por aqueles de quem você é responsável. A palavra prover, ela vem aí do latim, que é ver à frente. Prover. Eu vejo antes. E o homem, quando ele olha para o seu trabalho, ele antecipa o seu planejamento, ele tem a mente do homem é ver lá na frente, e ele então trabalha para prover para a sua casa. Então, filhinhos, filhas, digam assim para os seus papais: você é o nosso provedor.
Deus, diga assim para o seu papai, que Deus abençoe a sua vida bastante, com muita sabedoria, para ser um excelente provedor. Amém, queridos? E os pais, eles ensinam que a sua provisão, ela vem de Deus, e ajudam os filhos a perceber isso, em como andar em comunhão com Deus e obter a provisão da parte de Deus. Já estamos quase lá, só falta mais um. Deus diz aqui, ele deveria de cultivar e deveria de guardar. Guardar fala de proteger. O homem deveria de guardar e proteger tudo que estava no jardim. E quando o homem foi projetado por Deus e tem o entendimento e a capacitação para proteger a todos os que estão debaixo dos seus cuidados. E aqui a questão do nome, ela está ligada com o nome. Quando você dá nome a alguma coisa, você exerce autoridade sobre aquela situação. Quando você dá um nome ruim para o seu dia, você está tomando aquela autoridade e declarando aquilo sobre o seu dia. Então eu tenho o costume de dizer, esse é um dia da comunhão, esse é um dia de paz. Declarar e abençoar esse dia que está diante de mim. Dar nome aos desafios, porque quando você dá nome, você toma autoridade. E dar nome, então, significa que você possui aquilo. Tudo que você dá nome, você controla. E, bom, isso aqui vai longe, mas o inimigo, ele quer muitas vezes dar apelidos, né? E Deus nos chama pelo nome, ele nos conhece pelo nome. E cada nome tem o seu significado em Deus. Quem deu o nome a Eva? Adão. Adão deu o nome. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Ela é Eva. Então as coisas que você dá nome, você assume a responsabilidade diante de Deus sobre elas. Você deu nome aos seus filhos? Então há uma responsabilidade na sua vida de proteger. Amém, queridos? Então diga assim, filhinhos para os seus pais: papai, você é o nosso protetor. Que Deus te faça bastante forte para nos proteger. Interessante que essas 6, digo assim comigo, homens, nós somos visionários, professores, provedores, cultivadores, protetores e somos líderes. Líderes eu conjuguei junto ali no visionário. Então, visionário, líder, professor, provedor, cultivador e protetor. Essa é a característica que Deus colocou nos homens, é o propósito que os homens têm. Quando eles funcionam nisso, eles funcionam na presença de Deus, eles trabalham redondinho, cumprindo com o chamado de Deus nas suas vidas. Porém, o homem ainda com tudo isso, ele era incompleto, ele precisava de uma ajudadora idônea. E com isso ele colocou a mulher ao lado do homem para que ela pudesse ajudá-lo, né? Dizendo assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Muito bem, queridos, queria concluir então. Deus deu uma prioridade aos homens. E quando o inimigo das nossas almas quer destruir as nossas famílias, ele vai almejar e atacar o fundamento, para que ele seja abalado, para que ele não fique firme. E muitos homens, eles são influenciados, e o que eles fazem? Eles saem dessa responsabilidade, eles não se posicionam. E eu sempre digo assim que as mulheres brasileiras, elas se tornaram tremendas em se posicionar e encobrir essa lacuna que os homens deixaram. Tanto que a nossa sociedade brasileira, ela é muito matriarcal, ela tem muito da mulher. Tanto que os homens às vezes falam assim, vou falar com a patroa. E os homens precisam tomar a sua posição. Quem anda comigo sabe que quem fala perto de mim assim ganha uma chute na canela, né? Vou falar com a dona. O fundamento está no homem, e o homem precisa se posicionar.
Quando o homem se posiciona, o que acontece? A bênção de Deus repousa nele. Quando o homem foge, o que acontece? Ele deixa a sua casa sem um fundamento firme, ele sofre dano, e aqueles a quem ele deveria de cuidar sofrem dano também. E nós precisamos orar e abençoar os nossos pais para que sejam fortes e firmes no fundamento. Amém? Sempre abençoando os pais. É a maneira que Deus nos deu. E o nosso ambiente, homens, para funcionar corretamente é a presença de Deus. Então, queridos, sempre quando você orar por um homem, ore para que ele tenha a graça da parte de Deus, para perceber que ele é o fundamento da sua casa e que ele, para funcionar bem, ele precisa estar envolvido com a presença de Deus. Graças a Deus que aquela glória que se perdeu quando o homem decidiu caminhar sozinho, fora da presença de Deus, em Cristo Jesus ele pode recuperar ela e ser encoberto, envolto de novo com essa glória de Deus e receber a graça e a capacitação para ser um homem, ser um homem visionário na casa, ser o homem líder, ser o homem que é professor, é provedor, aquele que cultiva a sua casa e que provê e que protege a sua casa. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Muito obrigado, crianças, por me ajudar aí. Você que está perto do seu pai, peço que você coloque agora uma das suas mãos, ou as suas mãos em torno da vida do seu pai, e ore com ele, por gentileza, enquanto que eu vou orando. Tá bem? Vai abençoando o papai. Querido pai, muito obrigado pelos pais que estão aqui, como já foram abençoados. Eu quero sublinhar essa bênção e declarar, ó Deus, o favor do Senhor sobre a vida de cada um dos pais, para que eles tenham essa graça de serem fundamentos firmes, inabaláveis na rocha que é Cristo Jesus. Abençoa-os, ó Pai, com a ajuda do Espírito Santo, para que vivam envoltos com a glória de Deus, envoltos com a presença de Deus, e assim como um peixe funciona bem, eles possam funcionar bem dentro dessa sua presença, dentro desse seu cuidado sobre as suas vidas. Pai Celeste, nós abençoamos a cada homem aqui, que ele tenha esta graça de receber entendimento e o favor, o mover do Senhor, a receber a visão, os olhos abertos para a sua família, para que possa ser o líder conforme o Senhor o é, para que possa ser um professor como o Senhor é, para que possa ser um provedor como o Senhor o é na sua vida, para que possa cultivar a sua casa e proteger a sua casa como o Senhor o faz com a sua casa. Nós te agradecemos, ó Pai, porque todos esses exemplos nós temos no Senhor. E obrigado que o Senhor nos dá o exemplo de como nós podemos ser. Bendito e exaltado seja o seu nome. Muito obrigado, Pai. Queremos te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua presença em nossas vidas. Amém.